Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos aqui de volta. Me ocorreu de fazer um extras sobre a primeira leitura que eu fiz do depoimento da moça que viu o nosso primeiro vídeo aí sobre a ayahuasca na internet e trouxe uma linda contribuição dela aqui para nós. Esse vídeo pode ser visto logo em seguida ao vídeo dela, porque eu vou comentar sobre o vídeo dela aqui, mas pode ser visto em seguida também a esses primeiros 2 vídeos aí sobre depoimentos em relação à ayahuasca. Eu vou procurar trazer o maior número de depoimentos possíveis aí sobre esse tema, de pessoas que tiveram problemas com o uso da ayahuasca. Eu mesmo tenho vários que eu vou relatar, que eu já ouvi de inúmeras pessoas. Mas se você conhecer alguém que teve um problema, ou se você mesmo teve um problema, pode nos enviar aqui dentro dos comentários, ou melhor dizendo, tem um lugar ali no TikTok, não sei se no YouTube tem também, em que você pode mandar uma mensagem privada. Podem me mandar ali pelo TikTok, eu acho que é só o TikTok que tem. Podem me mandar uma mensagem privada ali no TikTok, que eu vou estar respondendo. Se você quiser narrar o seu episódio ou de alguém que você conhece que teve problemas com ayahuasca, você pode colocar ali que eu vou fazer a leitura de diversos depoimentos aqui no nosso canal. Muito bem, então você pode ver esse vídeo antes de ter visto o segundo vídeo de depoimento sobre o problema lá na Holanda, ou você pode ver depois de ter visto aquele vídeo. Nos 2 casos vai fazer muito sentido o que eu vou comentar aqui para vocês. Eu só estou aqui grifando alguns pontos que eu vou trazer do depoimento dessa moça então, que colocou o seu depoimento ali no TikTok. Ela diz o seguinte, logo no início do texto dela: na época eu era ateia e queria muito poder acreditar em Deus e no mundo espiritual. Esse é o ponto importante. E depois ela continua dizendo que o ex dela era iniciado no Santo Daime. Muito bem, vou comentar esse trecho. Na época, eu era ateia e queria muito poder acreditar em Deus e no mundo espiritual. Eu tenho dito a vocês, nos nossos podcasts, que existem 2 grupos de almas. Aquele que está sempre conectado com o mundo espiritual e aquele que está sempre conectado aqui com a Terra. Isso é histórico, faz parte do processo evolutivo da humanidade. Esses 2 níveis, eles têm que se juntar conforme a evolução da humanidade vá ocorrendo. E pode ser que em função da hereditariedade e outros fatores, uma alma que é mais ligada a esse mundo espiritual venha encarnar nesse grupo de almas que é mais ligada ao mundo material. E o mesmo pode ocorrer. Uma alma que é mais ligada ao mundo material pode encarnar num grupo de alma hereditário, num país, numa localidade, numa situação em que ela vai ficar mais ligada a essa corrente aqui, desse grupo de almas que é mais ligado à realidade espiritual. E com isso vai havendo a união dos 2 para essa alma que oscila entre um e outro. E no próprio processo encarnatório, seja aqui, a ideia é que a alma vá cada vez mais juntando essas 2 coisas, porque essa é uma dicotomia que todos os grandes mestres eles tentam reduzir. A própria encarnação do Cristo é um ser espiritual que veio à materialidade terrena, contribui com esse processo. E a gente tem, historicamente, nas diversas tradições, relatos sobre esses 2 grupos de alma. Eu já trouxe em outros podcasts que a linha de Abel é uma linha dos seres ligados à espiritualidade. A linha de Caim é das almas ligadas aqui à terra. E que então agricultores, pessoas que trabalham com a construção civil, que trabalham com a matéria terrena, que trabalham com a terra, eles são aqui desse nível, assim como Caim, por exemplo. E aqui, nesse nível, você tem almas que são muito ligadas às questões da espiritualidade. Estas almas ligadas aqui a esse nível da espiritualidade, esse é o ponto, elas se ressentem muito com uma nostalgia, têm saudade do mundo espiritual. Porque na experiência terrena, por algum obstáculo, elas não podem ter esse acesso. E é nesse grupo que claramente se encontra a nossa amiga aqui desse relato. Ó. Na época eu era ateia e queria muito poder acreditar em Deus e no mundo espiritual. No caso dela, essa conexão com o mundo espiritual estava bastante perdida, estava bastante rompida. E esse é um erro que muitas pessoas cometem. Quando essa conexão está rompida, elas vão procurar drogas, achando que com isso vai haver uma maior conexão com o mundo espiritual. Eu tenho explicado com ciência espiritual, com todo o conhecimento da antroposofia e dos Vedas, que essa é uma grande ilusão, porque quando você toma uma droga, você só acessa falsos seres espirituais.
você acessa seres espirituais enganadores. Você acessa um tipo de clarividência que é uma clarividência que não é mais adequada para o mundo atual, que é a clarividência abdominal, em que você só vai perceber coisas do seu próprio corpo físico material, e que essas coisas que você percebe sobre o seu corpo físico material, a atuação de seres que você percebe, que são do seu corpo físico material, do seu metabolismo, da sua fisiologia, essa percepção ela é transformada em imagens e em sons pelo processo da conexão do seu sistema nervoso com o sangue. A percepção, ao invés de vir dos 5 sentidos externos, ela vem de uma percepção interior. A gente tem sentidos interiores também. E isso normalmente é bloqueado pela pineal. O papel normal de atuação da pineal saudável é bloquear, suprimir todos esses impulsos que vêm do metabolismo. E quando isso passa, porque a substância intoxica o nosso corpo, e aí a pineal não consegue manter essa supressão desses conteúdos que vêm do interior do nosso corpo, quando isso acontece, a gente vê imagens e ouve sons, que são transformações que ocorrem desses impulsos interiores, dessa atuação de seres aqui, que atuam na fisiologia humana, na conexão entre o sistema nervoso e o sangue. O sistema nervoso transforma isso de forma anormal em percepções visuais e em percepções auditivas, aquilo que ele faz normalmente com os 5 sentidos quando isso vem de fora, e aí o sistema nervoso transforma em imagens e em sons aquilo que é percebido exteriormente e depois é transmitido ao sangue. Nessa conexão com o sangue, e no sangue atua o nosso espírito, a nossa consciência vem dessa aproximação em que aquilo que é transmitido do sistema nervoso é percebido pelo ser que atua no nosso sangue, pelo espírito que atua no nosso sangue. Esse é o processo da nossa consciência sobre as coisas exteriores, vai ser um processo também de consciência sobre esses impulsos que vêm interiormente. E também eu disse que trabalhar primeiro e segundo chakras é algo muito temerário no mundo atual, porque esse primeiro e segundo chakras, eles estão muito contaminados com forças espirituais negativas. É o primeiro lugar onde o nosso espírito deixa o corpo, é nesse sistema metabólico motor e nos nossos membros ligados à ação, braços e pernas. A ausência, a alienação total ou de parte do nosso espírito, ela ocorre principalmente nessa área. Então é muito comum que quando você trabalha primeiro e segundo chakra, o pouco que você pode perceber é só a atuação desses seres contrários à evolução humana, adversários à evolução humana, seres demoníacos. Então é isso que você acessa quando você toma essa droga aí da ayahuasca. Muito bem. Então, voltando ao ponto aqui da moça, é muito comum que as pessoas, por terem perdido essa conexão com o mundo espiritual e que fazem parte desse grupo de almas que precisam dessa presença do espiritual, precisam sentir essa existência do espiritual, precisam se conectar com esses seres elevados do mundo espiritual que podem, em comunhão com o ser humano, auxiliá-lo no seu processo evolutivo aqui na Terra. Essas pessoas, elas vão procurar as drogas na ilusão de que com isso elas vão se conectar a esse mundo espiritual, e aí elas acabam num primeiro momento se conectando a seres espirituais enganadores, a elementais, a uma série de outros seres que vêm por essa porta que se abre, e seres que existem na própria alma humana que tomam conta dela, saindo do local onde eles deveriam estar e atuam corretamente, vêm de forma inadequada se manifestar no nível mais consciente, e isso também gera processos de desequilíbrio. Então isso tudo é o que ocorre num primeiro momento. E num segundo momento, o que vai acontecer? A pessoa fecha a porta definitivamente para qualquer conexão verdadeira com o mundo espiritual. Porque a gente só se conecta no mundo espiritual com seres de mesma frequência, tem que ver uma afinidade. E aí a droga vai colocar a pessoa em afinidade com seres de muito baixa frequência e, ao mesmo tempo, ela vai afastar o espírito da pessoa. Somente o nosso espírito
nos oferece um canal verdadeiro e seguro de conexão, de comunhão com seres espirituais. Quando o espírito se afasta, essa conexão deixa de existir. Então a pessoa fecha a porta completamente para entender conhecimentos espirituais verdadeiros e para entrar em contato com os seres espirituais que representam no mundo das ideias, dos sentimentos, das ações e outros muito mais elevados que representam todo esse conhecimento espiritual. Essa porta se fecha. E aí a pessoa vai se tornar um materialista, ao invés de se tornar um ser espiritualizado. E nesse caso, né, do uso de drogas e participação de seitas, movimentos falsamente espirituais como esses, o que vai acontecer é que a pessoa vai criar uma visão materialista sobre coisas espirituais. E isso coloca ela presa durante a vida inteira, às vezes, com uma visão de mundo errada. Ela vai tentar interpretar coisas espirituais a partir de uma visão materialista, e aí ela se engana em tudo isso, e vai haver uma série de outros desvios na sua vida, porque começa a desenvolver o egoísmo, começa a desenvolver as forças negativas da alma, os demônios do pensar, do sentir e do querer, começa ao guardião do limiar manifestar toda a inferioridade da pessoa, criando vários complexos na sua mente consciente, processos de vitimização. Tudo isso acontece juntamente com a formação, a solidificação de um pensamento materialista na consciência da pessoa. Muito bem, meus amigos. Então, é isso que eu queria dizer sobre essa primeira frase aqui dessa moça. Ela evidencia esse processo de uma busca que é verdadeira e, ao mesmo tempo, de um enorme desvio desse caminho, e esse desvio desse caminho vai ter consequências muito negativas. E ela termina aqui, ainda no início dela, já no primeiro texto que ela compartilha, dizendo o seguinte: gostei da sua visão sobre ser contra ela, pois ela destruiu a minha vida. As pessoas podem não estar percebendo, mas desde o início a única coisa que a ayahuasca faz é destruir a vida da pessoa. Vamos agora aqui para o segundo comentário do que ela trouxe aqui. Eu era muito nova na época, não tinha noção dos riscos. Fui realmente pensando que seria algo bom para o meu, e ela coloca entre aspas, amadurecimento espiritual, porque ela é tão popularmente divulgada como facilitadora de conexão espiritual. Falam tão bem dela. Então, de novo, toda essa coisa enganadora, essa imagem enganadora, essa imagem desviada, um pouquíssimo conhecimento sobre a realidade espiritual das pessoas que usam essa droga. Eu vou dizer o seguinte, tem aquele ditado popular: quem brinca com o fogo acaba se queimando. A ayahuasca, ela é uma substância espiritual que leva ao acesso a seres espirituais. Só que o que a gente se esquece é que há seres espirituais de luz e de sombras, e você simplesmente vai entregar a sua vida, a sua consciência, níveis diferentes da sua constituição para esses seres enganadores que vão tomar conta totalmente ou de parte da sua consciência e vão levar a sua vida para um caminho de total desvio. A gente ainda vai falar em outros podcasts sobre todos esses desvios que a ayahuasca tem trazido na forma comportamental das pessoas. Vou dar vários exemplos disso, não vou fazer isso agora. E aí ela fala aqui de amadurecimento espiritual, que todo mundo fala que a droga é muito boa e facilitadora de uma conexão. De novo, todas essas coisas de conexão existem, mas é uma conexão ruim e completamente involutiva. Vamos aqui para a próxima. Enfim, não desejo essa escolha que fiz a ninguém, como eu queria que mais pessoas como você fizessem o alerta sobre essa planta maldita. Me perdoe pela expressão. Então, realmente, hoje, ela tem uma percepção do que é. E aí ela fala assim, ó, e bate direitinho mesmo com o que você falou no vídeo. Quando abre o quadro psicótico, começo a achar que tenho superpoderes e que consigo ver além do que as pessoas veem, de que consigo ler a mente, uma doideira. Claro que não é verdade, é a sensação que dá quando abre o quadro psicótico. Começo a acreditar que sou a reencarnação de X pessoa, ela coloca, não quis mencionar quem. Então vamos lá, esse é outro ponto que eu mencionei já desde o meu primeiro podcast. O Rudolf Steiner vai explicar que
o uso da droga muitas vezes advém da necessidade da pessoa desenvolver algo que deveria ser o estado normal do ser humano. O ser humano, no seu processo evolutivo, vai efetivamente desenvolver todas essas capacidades psíquicas. A telepatia, a capacidade de ler mentes, a empatia, se conectar com o coração das pessoas, saber o que a pessoa pensa, saber o que a pessoa sente, em níveis mais profundos ainda, ler, se conectar com o inconsciente da pessoa. Os grandes mestres, eles podem olhar para o inconsciente da pessoa e saber de todas as suas vidas passadas, de todos os segredos da sua vida presente e de todas as suas vidas futuras. Tudo isso são capacidades reais do ser humano que se desenvolvem conforme a evolução espiritual ocorre, e o nosso espírito é quem traz isso, trabalhando o nosso corpo astral, nosso corpo etérico e o nosso corpo físico. Capacidades espirituais só podem ser trazidas pelo nosso espírito. É só ele que nos conecta verdadeiramente com os seres espirituais, que atuando na nossa corporalidade astral, etérica e física, vão nos ajudar a desenvolver essas capacidades. Mas há, meus amigos, uma capacidade básica, que é a capacidade de se sentir bem enquanto a gente está encarnado, ter uma certa felicidade quando a gente está encarnado. E isso, por exemplo, não é acessado mais por algumas pessoas que têm um defeito na sua constituição astral, etérica ou física, ou na conexão desses corpos, ou na atuação já do espírito sobre esses corpos, que pode ter algum obstáculo, algum empecilho. Isso vai levar a pessoa a não ter algumas sensações, algumas percepções que seriam normais de um ser humano encarnado. E aí, quando ela usa a droga, o corpo etérico dela se separa do corpo físico, o astral se separa junto com o corpo etérico, e vamos dizer que o defeito é no corpo físico, que é um problema em que o corpo físico ele aprisiona o corpo etérico, ele aprisiona o corpo astral e aprisiona às vezes até o espírito da pessoa, e que a pessoa não pode ter a vivência correta de um espírito, de um corpo astral e de um corpo etérico corretamente conectado com o corpo físico, e não nesse estado de aprisionamento com o corpo do corpo físico, ou aprisionamento pelo corpo físico, aprisionamento com o corpo físico. Então, quando esses três corpos se soltam, a pessoa vai ter uma experiência do que seria essa maior normalidade de estar encarnado, ou do que seriam, inclusive, essas capacidades superiores do ser humano. Ela começa a vislumbrar que existe uma outra realidade além da realidade que a gente experimenta com os nossos cinco sentidos, com o nosso cérebro material, e isso parece para ela que são superpoderes. O Steiner usa esse exato termo que ela usou aqui. Na realidade, ela está se referindo a isso, só confirmando que o Steiner fala, usando esse termo superpoderes, é o que ela teve na experiência dela. Ela se sentiu com superpoderes. Então, ela confirma exatamente aquilo que o Rudolf Steiner nos relata. E aí, o que acontece, que é o que eu digo no primeiro podcast. A pessoa, então, ela fica viciada no uso da droga, não por uma dependência química como uma cocaína, como um crack e outras drogas. Ela fica viciada porque ela não consegue mais viver sem essa sensação de ter esses superpoderes. Ela quer ter essa experiência de ter esses superpoderes, só que com isso, meus amigos, ao ter essa experiência, ela destrói a sua própria evolução, porque se vai para uma situação muito pior, como eu expliquei há pouco aqui nesse vídeo mesmo. E a outra coisa que acontece nesse processo é que a pessoa também, influenciada por esses seres enganadores, ela vai começar a ter visões materialistas sobre a espiritualidade. O que ocorre quando você tem uma visão materialista sobre questões espirituais? Vem tudo errado, vem tudo ao contrário do que deve ser. Então a pessoa vai, não é o caso dela, que ela é uma moça, mas eu conheço dezenas de pessoas que dizem que são a encarnação de Jesus Cristo. Sabe aquele Henri Cristo que tem aqui no interior de São Paulo, que ele diz que ele é o Cristo? Muitas pessoas que tomam ayahuasca dizem que elas são a reencarnação de Jesus Cristo, que elas são Jesus Cristo, o que é um total absurdo. É uma visão materialista de coisas espirituais, então é sempre uma visão viesada, há sempre um erro nessa conclusão. Mas as pessoas vivem isso de verdade, elas acham isso de verdade. No caso das mulheres, é muito comum achar que elas são a reencarnação de Maria Madalena. O próprio Steiner, num outro contexto, ele diz que na sua época ele conversou com mais de 200 mulheres que vieram procurá-lo para dizer que elas eram a reencarnação de Maria Madalena.
de novo, algum distúrbio psíquico que elas estavam tendo, e é como aqui, é um distúrbio psíquico que a droga traz das pessoas acharem que elas são a reencarnação de Maria Madalena. Ou então tem casos em que a pessoa vai dizer, eu sou a encarnação de uma deusa, eu sou a encarnação da própria Lakshmi, a deusa da prosperidade indiana, sou a encarnação da deusa da sabedoria indiana, que é Sarasvati, sou a encarnação de Mãe Divina, e N outras bobagens que a pessoa vai estar falando com uma percepção materialista de realidades espirituais. Então ela se engana. Na realidade, ela nunca poderia dizer que ela é uma reencarnação de nenhum desses seres. Quando a pessoa tem uma percepção correta da realidade espiritual, o que ela percebe é uma comunhão com esses seres. Pode haver sim a aproximação com todos esses seres do hinduísmo, mães divinas em diferentes formas, ou mãe divina em diferentes formas. O corpo do Cristo, tanto o seu eu, quanto o seu corpo astral, quanto o seu corpo etérico, são mantidos por seres espirituais com réplicas nos mundos espirituais. E a gente pode se conectar com essas réplicas e a gente pode então receber capacidades que vêm dessas réplicas do corpo espiritual de Cristo, por exemplo, de Jesus, de Cristo ou de Jesus Cristo. Tudo isso pode efetivamente ser experimentado pelo ser humano, mas através do uso da droga, isso vem com uma total deturpação, em que a pessoa acha que ela é a reencarnação dessa ou daquela entidade. E ela começa, meus amigos, eu tenho um caso muito emblemático quando isso aconteceu, em que a pessoa ela passa a querer ser tratada como se fosse um deus, como se fosse uma deusa. E aqueles que não concordam que a pessoa é um deus ou é uma deusa, eles são afastados por essa pessoa. Cria-se um conflito enorme. E aí todos os seus companheiros, os seus, entre aspas, irmãos de alma das suas seitas de ayahuasca, como está todo mundo na mesma maluquice, no mesmo transe, eles vão achar que a pessoa é esse deus ou essa deusa, trazendo o que hoje a gente conhece muito bem pelas redes sociais, que é esse viés de confirmação, esse prazer de fazer parte de um grupo em que o grupo confirma aquilo que você percebe, e aí isso gera um enorme disparo aí dos neurotransmissores que são ligados a todo o vício que se cria nas redes sociais. Esse mesmo vício que se cria pelos neurotransmissores nos fenômenos de redes sociais, com esse viés de confirmação, com esse apoio de um grupo concordando com você e dizendo que você está certa, com essa felicidade de você se sentir como parte de um grupo, tudo isso acontece com efeitos muito semelhantes dos neurotransmissores dentro da psique de uma pessoa que faz parte dessas seitas. Esse é um dos mecanismos de manipulação do subconsciente da pessoa, do consciente, do inconsciente da pessoa, que faz com que a pessoa fique ligada a essa seita. São esses vieses de confirmação. Então as pessoas lá vão dizer, beleza, muito prazer Maria Madalena, muito prazer Jesus Cristo, muito prazer eu sou um Deus, muito prazer você é uma deusa, então vamos viver aqui entre deuses e deusas, e existem os trouxas lá de fora, estou brincando aqui, trouxas é a expressão com que no Harry Potter os magos e os mágicos chamam as pessoas normais que não têm essas capacidades dos bruxos. Vamos viver aqui entre nós, porque quem não faz parte aí da ayahuasca são os trouxas, que não têm nenhum superpoder, nenhuma super capacidade como só nós aqui temos. Então você cria todas essas maluquices, todas essas loucuras, e as pessoas se fortalecem na sua união por esse viés de percepção da realidade, inclusive confirmando que um ou outro são reencarnação desse ou daquele ser, ou são a manifestação desse ou daquele ser. E com isso, meus amigos, a família é excluída, as pessoas normais do trabalho são excluídas, relacionamentos de homem e mulher são rompidos, porque se você está com uma pessoa e a pessoa acha que você é uma deusa e você não reconhece que ela é uma deusa, ou está com uma pessoa que acha que é um deus e você não reconhece que ele é um deus, ele vai procurar, é claro, as pessoas que vão dizer que ele é um deus ou uma deusa, porque há esse viés de confirmação aqui que ela está feliz, e aí pronto, ruptura, separação, loucura total, como a gente viu ali no caso também da narrativa da moça lá da Holanda, que ela fala que o marido dela
foi aconselhado pelos seus gurus a se separar da família, porque o problema dele era o grande apego que ele tinha à família. Tudo isso faz parte desse processo todo, de todos esses vieses, de todas essas formas de manipulação. Vamos continuar aqui, ó. Isso aqui é muito importante, gente, o que ela fala agora. E sobre essa questão das forças malignas atuantes, eu acredito muito, porque eu sempre sinto literalmente como se fosse uma briga pela minha mente. Eu lutando com todas as forças possíveis para manter o controle da minha própria mente, como se eu estivesse lutando para poder voltar a ter o controle 100% da mente. Gente, isso eu trouxe muito ao final do podcast da narrativa da moça que é brasileira e mora lá na Holanda. Eu comentei que o que existe quando você tem fenômenos de convulsão, fenômenos que as pessoas de fora olham e acham que é possessão espiritual, fenômenos de convulsão, fenômenos em que as pessoas de fora acham que está ocorrendo uma possessão espiritual, em que a pessoa ela fica gritando como um demônio, falando guturalmente, falando com ódio, o olho vitrificado, como se fossem bolas de vidro, vidrado ou vitrificado, quando a pessoa muda expressões e faz garras com as mãos, faz presas com a boca, com o maxilar, muda todas as expressões aqui. Quando todas essas coisas estão acontecendo, meus amigos, é porque está ocorrendo uma guerra. Você tem um demônio que vem dessas forças involutivas do primeiro e do segundo chakra, que abre porta para outros demônios que atacam de todos os lados. A briga final é sempre pelo coração humano. Quem domina o coração toma conta da personalidade da pessoa. O trono de Deus que é no coração pode ser ocupado ou pelo seu espírito ou por essas forças negativas. E aí você tem essa enorme guerra, e quando a pessoa fala um monte de coisa, é porque tudo no coração está ligado à fala. E quando a pessoa começa a falar coisas que não fazem sentido nenhum, fala com ódio, com sintoma de loucura, voz gutural, muda tudo isso, o que está acontecendo é que o coração aqui já está sendo tomado, porque a gente fala aquilo que vem do coração. Isso é um conhecimento espiritual muito claro. Coração e fala estão totalmente conectados. E aí o que a gente vê nesse momento é o espírito tentando se manter aqui no coração da pessoa, tentando se manter na mente consciente, no inconsciente, controlando movimentos, processos interiores da pessoa. É o espírito tentando ficar, voltar, não ser expulso, e ao mesmo tempo essas forças espirituais todas, de tudo quanto é lado, tentando expulsar o espírito dessas pessoas. E aí é o próprio espírito que, até para que as pessoas que estão do lado de fora percebam que está acontecendo essa luta, porque eventualmente ele vai perder e ele vai ser expulso e outras forças vão tomar conta da pessoa, como uma última tentativa para que quem está de fora possa perceber o que está acontecendo e que houve essa troca de personalidade da pessoa, porque depois que esses seres tomam completamente a personalidade, a pessoa pode agir como se fosse normal, mas é outro ser que está dentro dela. Normal no sentido, ela fala, ela anda, ela come, ela vive dentro desse corpo, o que muda é tudo o que ela faz. Se ela antes podia fazer algo bom, algo evolutivo, influenciado pelo espírito, ela agora vai fazer coisas muito ruins, destrutivas, antievolutivas, para ela mesma, para os seus familiares, para o trabalho dela, para filhos, cônjuges, pais, mães. Todo esse rompimento que existe com usuários de drogas, com a sua família, tem a ver com isso, que esse ser, ele é contrário à família. O maior mal que ele quer fazer é para as pessoas inocentes ao redor das pessoas que tomam a droga, e as pessoas mais inocentes são as crianças. Então, toda vez que há uma ruptura de uma família, são as crianças que mais perdem. E aí esses seres ficam muito felizes de poderem fazer o mal para as crianças, para os inocentes, porque quanto maior esse mal, mais benefícios eles têm na sua própria experiência da possessão espiritual. Isso a gente vai tratar um dia em outros podcasts. Enfim, então fica essa enorme batalha, e é isso que a gente percebe. Algo surge de dentro da pessoa e quer tomar o controle. O espírito vem e tenta se manter. E nesse momento existe essa verbalização, que até o espírito ajuda nessa verbalização para que a gente perceba o que está acontecendo com a pessoa. Ele ajuda para que isso seja explicitado, para que a gente perceba que há algo errado nesse momento. Então eu vou ler aqui de novo o que ela fala, e eu vou ler o próximo texto dela, que está totalmente em linha com isso que eu acabei de falar. E sobre essa questão
questão de ter forças malignas atuantes, eu acredito muito, porque eu sempre sinto literalmente como se fosse uma briga pela minha mente. Eu lutando com todas as forças possíveis para manter o controle da minha própria mente, como se eu estivesse lutando para poder voltar a ter o controle da mente. A sensação é de literalmente uma luta para me manter no controle. Um desgaste emocional muito grande para conseguir continuar no controle, na minha própria mente. Então ela fala isso. Aí eu vou dar ênfase aqui ao ponto do desgaste emocional. Por que esse desgaste emocional muito grande? Porque no fundo a grande batalha é aqui no coração, que tem a ver com sentimento. Então é o amor, a luz do espírito tentando se manter aqui, e de outro lado todo tipo de polaridades, de emoções negativas, tentando destruir esse polo aqui intermediário, tomar conta disso e expulsar o espírito. Então o grande desgaste é esse mesmo, ela percebe corretamente. A sensação é literalmente uma luta para me manter no controle, um desgaste emocional muito grande para conseguir continuar no controle da minha própria mente. Ela aí junta mente e sentimento. Na maneira como ela coloca, a gente tem exatamente o que eu estou querendo evidenciar. Muito bem. Aí ela fala aqui também. Eu me vi fora do corpo. No dia em que eu usei esse negócio pela primeira vez e última, eu me vi fora do corpo. Depois tive alucinações em casa, como se estivesse dentro de um caixão, sentindo gosto de sangue na garganta e cheio de terra. E aqui, meus amigos, ela trouxe nas palavras dela exatamente o que eu tenho dito desde o primeiro podcast sobre ayahuasca. O que a pessoa vai sentir com essa falsa clarividência, com essa clarividência metabólica, é simplesmente aquilo que vem como informações do metabolismo dela, na parte inferior do metabolismo da fisiologia, e que são transformados em imagem nessa conexão entre o corpo astral, que é sistema nervoso, o sistema nervoso é veículo do corpo astral, e o nosso espírito, que tem como seu veículo o sangue, o lugar de maior atuação no corpo. E aí o que ela vai dizer aqui? Eu me vi fora do corpo, depois tive alucinações em casa, como se estivesse dentro de um caixão, sentindo gosto de sangue na garganta e cheio de terra. Este caixão, meus amigos, que ela sentiu, nada mais, nada menos é do que o próprio corpo físico. Na hora que ela sai do corpo físico dela, ela tem a sensação de que o corpo físico é o caixão no qual está morto, está preso o corpo etérico, o corpo astral e o eu dela. É isto que ela percebe. Ela percebe essa limitação que existe no corpo físico, e esse corpo físico é representado nas imagens espirituais que ela viu como sendo uma prisão na forma de um caixão. É isso que ela sente. E ela diz lá, cheio de terra e com gosto de sangue na garganta. Ela tem percepções interiores que são transformadas em percepções táteis até, de gosto do sangue e de tato de ele estar cheio de terra. É isso que ela percebe. De novo, isso é uma percepção de processos, então, do que está acontecendo na sua fisiologia e no seu corpo físico. E aqui o que ela está vendo é imagens espirituais, o corpo físico dela equiparado a um caixão, só confirmando tudo o que o Rudolf Steiner nos traz, com toda a sua clarividência, com todas as suas capacidades espirituais muito desenvolvidas já naquele tempo, e que são capacidades espirituais que dentro do processo normal de evolução do ser humano, o ser humano também vai desenvolver. E aí, mais um relato aqui que confirma também tudo isso. Em alguns surtos psicóticos, teve momentos que parecia realmente que eu estava sob possessão, porque eu ficava com a voz mais grossa, gritando com ódio, os olhos bem arregalados. Minha mãe, até em alguns vídeos que quando eu voltei à consciência eu vi, fiquei arrasada por não acreditar que eu realmente agi daquela forma, porque durante o surto, nestas poucas memórias, muitas se perde, só flashes. Aí eu não lembrava de ter feito aquilo e fiquei muito mal por não me reconhecer naquele estado, porque eu jamais agiria daquela forma. Fiquei arrasada em ver o estado em que eu fiquei. E aí olha o que ela vai falar. Primeiro ela já confirmou que fala, que perde a consciência e que ela falou coisas
terríveis, e ela falou também do olho vidrado ou do olho vitrificado. Eu já coloquei em outros podcasts, quando eu falo das feras da alma, que o olho vidrado ou vitrificado significa a possessão espiritual que chegou no nível do pensamento, é um estado bastante grave. Os olhos são a janela da alma. Quando você vê um olho vidrado numa pessoa vitrificado, é porque na alma da pessoa já não tem mais espírito. O fogo do espírito não está mais lá e tudo fica condensado, materializado, que é representado por esse aspecto de petrificação, de vitrificação. O mundo sólido representa o mundo material, o fogo representa o espiritual. Só existe essa matéria morta se manifestando nos pensamentos da pessoa. Então isso ela acabou de nos dizer nesse trecho que a gente leu. Agora eu vou ler o próximo. Aí falava um monte de coisas sem sentido. Em um momento que foi gravado, eu tinha dito: foi cortado, a ligação foi cortada, não sai nenhum demônio daqui mais, gritando como se eu fosse infértil e não pudesse ser mãe nunca. Exatamente o exemplo que eu acabei de dar. O espírito deixa com que o demônio diga coisas que vão indicar que o demônio está ali. Foi cortado a ligação, foi cortada, não sai nenhum demônio daqui mais. É isso que está sendo dito. E isso vem com colaboração do Espírito, para que as pessoas que estão observando, como no caso a mãe dela, saibam que havia um fenômeno de possessão espiritual ali. E aí eu vou trazer um exemplo meu. Eu tenho acompanhado vários casos a respeito disso, e eu vi num caso que foi terrível, a pessoa dizer o seguinte: eu vou te destruir, eu vou tomar de você tudo o que você mais ama. E aí o demônio dava gargalhada depois de dizer isso, vindo da boca da pessoa. E aí a pessoa dizia para outra pessoa, falando numa expressão com a qual ele chamava a outra pessoa. Vamos dizer que fosse aqui: querido, querido, não diga isso, como é que você pode falar essas coisas? E aí a pessoa diz assim: não tem mais nenhum querido aqui. Não me chame de querido, falando como um demônio. Não me chame de querido, não tem nenhum querido aqui. Não me chame de querido, não tem mais nenhum querido aqui. O querido não está aqui. Aí dá uma gargalhada assim como um demônio. Desculpem se vocês assustaram com isso. Eu fiz isso para um amigo meu outro dia, ele pulou para trás da mesa quando eu tentei imitar aqui o que aconteceu. Mas é isso que acontece. E aí nesse caso específico, e é isso que eu queria trazer, porque isso não está no depoimento aqui da moça, nesse caso o que aconteceu? Foi uma situação em que as pessoas tiveram uma conversa privada, e aí, algum tempo depois dessa conversa privada, a pessoa que estava possuída pelo demônio, ela procurou a outra para perguntar o que tinha acontecido. E ela diz assim: olha, você me desculpe, mas eu preciso te perguntar o que aconteceu naquele momento em que a gente estava em tal local. Porque eu me lembro só de que eu estava me dirigindo para aquele local, e aí depois tudo some da minha memória, como se um véu descesse sobre a minha consciência. E aí eu vou despertar novamente. Muito tempo depois, eu estava sentada aí num sofá e parecia como se eu tivesse vindo de um sonho. Eu tivesse descendo de volta e recobrando a consciência lentamente. E aí eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu vejo a hora, já tinha se passado muito tempo e eu não me lembro de absolutamente nada que aconteceu naquele momento, naquela situação, naquele local onde essas duas pessoas tiveram essa conversa privada. Isso mostra claramente como é esse processo da possessão espiritual. A pessoa perde a consciência e essa coisa de dizer que ela vai nublando, né? Esse nublar é um exemplo de como o espírito, que é quem está cuidando de todos os processos, ligado com o sistema nervoso e o sangue aqui ligados. Como você tem percepções externas, como essas percepções externas elas vão se perdendo nessa transição em que outros seres vão tomando conta da corporalidade da pessoa. E aí você tem na volta também essa coisa de você estar voltando, significa que o seu corpo etérico, o seu corpo astral, que estavam expandidos e junto com ele o seu eu foi embora, que nessa volta em que o eu ainda tem força, o espírito ainda tem força para tomar de volta a corporalidade física que ocorreu naquele momento e tomar de volta os processos normais de consciência da pessoa, é como se fosse algo muito grande que vai se tornando de novo pequenininho, ou seja, aquilo que estava expandido vai se contraindo para poder de novo entrar dentro dos envoltórios do ser humano, do corpo,
o eu, o corpo astral e o corpo físico pode de novo voltar, nesse caso, ao envoltório físico do ser humano. E é esse processo, então, que as pessoas podem ver como estar voltando a si, vindo de cima, e nesse processo de vir de cima e voltar ao corpo, retomar a consciência. E aí, meus amigos, eu queria aproveitar esse ensejo aqui, eu acabei de já ler e comentar aqui o texto dessa moça tão importante para nós, um presente para todos nós, esse compartilhamento que ela fez conosco. Mas eu queria aproveitar esse exemplo do voltar ao corpo assim lentamente e recobrar a consciência para dizer que esse fenômeno, que aqui é narrado como um fenômeno individual, ele também é um fenômeno coletivo que acontece com outros tipos de mecanismos de manipulação do inconsciente da pessoa. Por exemplo, todos os alemães ao final da Segunda Guerra, eles disseram, muitos alemães, não são todos, muitos alemães ao final da Segunda Guerra, eles dizem que quando terminou a guerra, quando Hitler morreu, eles sentiram como se eles estivessem voltando de volta para o corpo deles, assim, e eles estivessem, então, recobrando a consciência. Porque também ali, numa guerra, como essa guerra, houve um enorme fenômeno de possessão espiritual de um povo inteiro, de perda de consciência de um povo inteiro e de manipulação do subconsciente, do consciente e do inconsciente de um povo inteiro. Muito obrigado, meus amigos. Namastê.